analisar os hábitos dos principais corredores de longa distância, lendo alguns livros, tem um ponto que todos eles compartilham em comum, e desde que eu comecei a aplicar isso na minha corrida, eu também notei uma mudança significativa nos meus resultados. E é basicamente um diário de treinamento. Você precisa ter um diário de treinamento. E neste vídeo eu vou te explicar como você vai construir esse diário, quais informações que são importantes e por que vale a pena você dedicar um certo tempo do seu dia, e aí eu não estou falando de uma grande quantidade de tempo, 5 minutos no máximo, se você deseja ter melhores resultados na corrida. Primeiro eu quero mostrar o diário de treino de um aluno meu, que todas as vezes ele me envia, todo o treino que ele faz ele envia, e depois eu vou mostrar o meu próprio diário nas considerações. Então aqui, ó, esse aqui é o diário de treino do meu aluno. Toda vez que ele faz um treino ele coloca isso. Primeiro ponto, clima. Ele coloca como é que tá o clima, como é que tá a umidade, como é que tá a temperatura, como é que tá a questão de vento, enfim, ele faz toda essa anotação aqui do treino. Não acho que precisa ser tão detalhado assim, tendo a temperatura, mais ou menos a temperatura e a umidade, não precisa você nem ter dados específicos, você só colocando ali, hoje o dia tá úmido, hoje o dia tá quente, já vai fazer. Ele coloca o pré-treino dele, isso aqui é um detalhe muito interessante, tá? Que você já pode ir pegando essas dicas para você. Se ele correu em jejum ou não, se ele usou cafeína ou não antes do treino, se ele consumiu álcool nas últimas 24 horas, como está o estado de saúde dele, como foi o sono, está bom, muito bom, normal, ruim, muito ruim, e a quantidade de horas de sono, se ele teve alguma dor muscular do dia anterior, como é que está o humor dele, está ótimo, bom, ok ou mal-humorado, como é que está o nível de motivação, como é que está a lesão, se ele está sentindo alguma dor, algo assim, e como é que está a hidratação nas últimas 24 horas. Então, fez o diagnóstico das condições do dia e o diagnóstico antes do treino. Aí tem o diagnóstico dele durante o treino. Onde é que ele coloca percepção de esforço, se foi de acordo com o prescrito, aí coloca aqui submáximo durante os intervalos de 200 metros. Era um treino aqui, como a gente pode ver, um intervalado de 14 vezes de 200 metros. Ele coloca o consumo de água ou eletrólitos intra-treino, consumo de carboidratos, consumo de cafeína ou dores e algum incômodo que ele possa ter tido durante o treino. E aí depois, no final, ele faz a nota geral do treino, então algumas anotações sobre o treino. Se faz sentir, ele colocou, treinos intervalados me fazem sentir saudade de treinos longos de 2 horas, 2 horas e 30. Os intervalos são muito mais difíceis. Ainda assim, mesmo com o clima mais quente do treino de hoje, carnaval, dormi até um pouco mais tarde, mantive os intervalos constantes entre 36 e 38. Hoje me senti um pouco mais cansado ao final do treino do que na semana passada, mas ainda assim conseguiria realizar mais um par de intervalos, sem dores, incômodos ou cansaço fora do usual. Bora! Por que isso é tão interessante? Percebam que se eu só analisasse o treino dele, então se eu só pegasse ali as parciais aqui, eu vou ver aqui as parciais, eu ia tá ok, eu ia ver ali a parcial saiu dentro do planejado, digamos aqui, ó, a parcial dele era para fazer entre 13,5 e 13,17, então aqui, ó, 13,6, 13,1, 13,3, 13,3, 2,59, ó, boa parcial, 13,5, 13,5, 13,7, 13,3, olhando assim, ótimas parciais aqui de uma maneira geral, que tem meu feedback que eu deixei para ele, ia ser um ótimo treino, só que quando tem essa riqueza de detalhes, fica melhor. E muitas vezes ele escreve isso para eu saber. Mas eu defendo que você precisa disso para você mesmo, não somente para o treinador. E é claro que é muito importante que você dê esse feedback para o treinador, esse feedback mais qualitativo. Sempre defendi aqui nos vídeos, independente se você treina comigo ou não, você precisa dar esse feedback, mas é um feedback, uma construção muito mais pessoal para você. Por quê? Através dessa escrita, você consegue notar alguns pontos chaves na sua corrida que sem essa autoanálise você pode deixar passando. E por isso eu vou te mostrar a minha zona de treinamento. Eu confesso que por muito tempo eu negligenciei isso. Se eu voltar aqui, ó, esse aqui é o mês de janeiro, tá? Foi quando eu comecei a refazer, porque o ano passado eu estava lutando com algumas lesões e não estava me sentindo tão à vontade para fazer isso, enfim, estava motivado, não estava na pegada, digamos assim, de fazer isso, porque exige ali uns 5 minutos de treino, de preenchimento dessas informações, que aí eu não estava deixando de fazer. Mas quando eu tive os meus melhores resultados na corrida, eu fazia isso frequentemente. E esse ano eu quero atingir meus melhores resultados na corrida, eu quero correr uma meia maratona sub 1h15, sem pela primeira vez, sem nenhum uso de tênis e placa, sem nada. Então esse é o meu objetivo para esse ano e eu senti a necessidade de fazer algo a mais. Então eu comecei a fazer
todas essas minhas anotações. E aí que eu vou puxar para vocês minhas anotações de fevereiro. Eu tô gravando esse vídeo no finalzinho de fevereiro para ficar mais fácil. Então, ó, comecei 4, 5 de 100 metros. Então, percebam o que eu anoto aqui. Eu anoto o dia que eu realizei o treino e também o horário do treino. Por quê? Meus treinos eles não acontecem sempre no mesmo horário. Então eu gosto de anotar para eu saber. Putz, fui treinar 11h15 da manhã. Já não é o melhor horário para treinar. Mas tô ali. De repente para ver que, nossa, um dia eu treinei... Se eu voltar aqui, ó. Vamos ver um dia que isso provavelmente aconteceu, ó. Teve um dia que eu treinei às 19 horas. Não, esse aqui não é um bom exemplo. Mas tem dias que eu treino, por exemplo, tarde da noite e no outro dia de manhã. Por exemplo, aqui, ó. Treinei 16h53, ou seja, de tarde e no outro dia treinei às 7 da manhã. Tem menos recuperação do que esse dia, sei lá, que eu treinei às 19 horas e no outro dia treinei às 18h38, ou seja, quase 24 horas de diferença em um treino para outro. Esse aqui teve menos descanso, teve 12 horas só. Então esses são alguns detalhes de anotar o horário do seu treino se você não tem dias fixos, porque a minha rotina ela não é sempre fixa. Então eu tô tentando esse ano deixar um pouco mais fixo para ter esses intervalos mais frequentes, mas enfim, é o primeiro ponto que eu anoto. Segundo, qual que é o tipo de treino? Isso aqui é mais só para... eu tenho esse template aqui no Notion, que é um aplicativo que eu gosto muito de usar. E aqui tem o tipo de treino que é. Mas isso aqui não é tão importante assim. Minha motivação pré-treino, então como que eu estou me sentindo? Numa escala de 1 a 5, eu botei umas carinhas aqui, umas coisas. Como é que eu estou me sentindo pré-treino? Então eu acordei, putz, hoje não tô tão legal. Normalmente todos os treinos de manhã eu vou botar meu nível de motivação pré-treino, ele tá baixo, porque ninguém acorda, eu pelo menos não acordo tão motivado assim pra treinar. Mas tem gente que acorda, enfim. Eu consigo perceber isso que nos treinos da manhã quase sempre a nota que eu me dou ela é baixa. Mas enfim, aí eu anoto também as horas de sono, que isso é uma coisa muito importante. Então aqui foram 7 horas e 47, um excelente sono. E é muito importante. O nível de fadiga que eu estou sentindo, se é nada, pouco, moderada ou muito. Normalmente, durante a semana, fica pouco ou moderada. É difícil eu estar sentindo muita fadiga se não conseguir. Mas eu botei essas 4 classificações porque eu acho muito importante essa predisposição. Aí tem a minha percepção de esforço. Se ela foi muito alta, alta, normal para o treino ou uma baixa. E por que normal para o treino? Porque digamos que é um treino intervalado que eu vou fazer. Um treino em VO2 máximo. É um treino que naturalmente vai ter uma percepção de esforço mais alta. Então, se eu sentir essa percepção de esforço alta, ela foi normal para aquele treino. Não tem necessidade de eu colocar, nossa, que foi. Porque é um treino que exige uma percepção de esforço alta. Agora, pode ser que eu tenha sentido muito mais alto do que era para sentir. Aí eu coloco alto. Mesma coisa numa rodagem. Rodagem é percepção de esforço normal para aquele treino. Mas se eu sentir que uma rodagem, por exemplo, que eu faço comumente leve, eu senti mais alta para o mesmo pace, eu vou colocar aqui. Então, também eu acho uma informação bem interessante. A satisfação após o treino, então como é que eu me senti após treino? Se eu fiquei muito satisfeito, terminei o treino felizão que consegui entregar. Se eu terminei o treino assim, nossa, não foi tão legal porque não consegui entregar dentro do intervalo, se eu senti algum desconforto, se eu senti alguma coisa. Então eu sempre coloco essa satisfação pós-treino. Alguma dor, e essa aqui é uma parte muito interessante, olha, percebam que eu tenho a lista aqui toda de dor, para não precisar ficar anotando todas as dores. Então, olha, todas as dores que eu já senti. Lombar, aí eu tenho as partes azuis, são todas para as pernas, para a perna esquerda, né, para o lado esquerdo do corpo, e o amarelinho aqui para a parte direita. Ou tudo, dolorido também já tem. Trapézio, abdômen, já coloquei tudo isso aqui. Por quê? Porque eu consigo identificar. Nossa, se a gente olhar aqui todos os meus treinos, quase sempre eu tô com, uma dor, pé esquerdo, calcanhar, pé esquerdo, calcanhar. Perna esquerda, tendão de Aquiles. Então, por quê? Eu tô recuperando, agora se for ver vai ser bem menos frequente aqui as dores, embora eu coloque aqui perna esquerda calcanhar, eu coloco ali nas condições uma outra parte que ela é uma dor muito pequena, mas eu sempre coloco onde é que eu tô sentindo dor. Por quê? Porque aí eu sei o que eu preciso fazer. Putz, se eu tô sentindo sempre uma dor não comum, essa aqui do calcanhar eu sei que não é comum, mas por exemplo, essa aqui, ó, eu tava sentindo a perna direita no calcanhar, opa, eu ligo o sinal de alerta, por que aconteceu isso? Mas aí, no outro treino, não senti dor, por exemplo, nenhuma dor. Beleza, no outro treino, nenhuma dor. Foi só uma dor pontual. Agora, se essa dor se repete muito e eu não sei de onde é que eu costumo dar atenção. E muitas vezes a gente não faz isso. Tu fica, só senti uma dorzinha aqui no joelho. Só que tu deixa ela ali na tua cabeça. Só que se tu não vai repetindo isso constantemente, tu pode acabar gerando uma lesão maior ou tendo que parar de correr para tratar isso. Então, essa parte da lesão eu acho muito interessante. Aí vem o tipo de tênis que eu usei, então tem todos os meus tênis aqui que eu faço treinos.
E aí eu coloco aqui também só para uma métrica de saber qual tênis que eu tô usando. Se de repente, sempre quando eu uso, sei lá, meu Corre Vento 2, que ele já tá quase um chinelo, ele tá bem fininho mesmo, eu sinto dor, significa que esse tênis ele já venceu a quantidade de quilômetros que ele tinha para fazer. Então, opa, não vou usar o meu Corre Vento 2. Mesma coisa os outros tênis. Então, faço essa anotação aqui. Aí eu vou para as condições. Fui treinar, era 11h15 da manhã, me alimentei antes das 9, 2 ovos, uma banana e mel. 32 graus na hora do treino. Putz, tava quente. Então é um treino que foi bastante exigente. Me alimentei antes, não fui em jejum nem nada. Então, normalmente os treinos que são depois das 10 da manhã, se eu faço algum treino, eu não estarei em jejum. Mas todos os outros treinos, então tá esse aqui, ó, por exemplo, que eu fiz, sei lá, 9 horas da manhã. Pós-viagem, Bento, muita subida, descansado do dia. São treinos que. Isso aqui não foi às 9 horas da manhã, não, foi às 19 horas. Eu ter esquecido o 9. Aí. Mas enfim, são treinos que eu faço em jejum. Aí eu coloco sempre essas condições e a descrição do treino. Aquecimento 2,5 km em 5,26. Aquece 4,5 de 100, pausa 1,5 e 2,30. Tirando o tiro mais lento, 16,2 o mais rápido, 14,3. Os tiros ficaram dentro dessa média e o desaquecimento. Então, faço também a descrição do treino. Se a gente for olhar, todos os meus treinos têm essa descrição. Pegar esse treino aqui mais recente, às vezes eu coloco todos os intervalos aqui, ó. Coloco, ó, era 18 vezes de 2 minutos no limiar. Então, ó, 3,47, 3,47, 3,54, 3,52, 3,37, 3,45, 3,36, 3,43. Eu anoto isso aqui, porque se algum dia eu tiver a vontade de saber o que eu fiz naquela semana, ou eu olhando pro futuro, nossa, eu cheguei muito bem condicionado naquela prova. Isso vale especialmente para você que treina sozinho. Então, você precisa saber que tipo de treinamento você estava realizando para ter chegado naquela métrica. Mas se de repente você não tem esse nível de controle de treinamento ou se você não tem um treinador, você pode resolver todos os seus problemas entrando para a minha assessoria de corrida, onde você clicando no primeiro link da descrição, tu vai abrir esta página aqui, vai conhecer como é que o meu trabalho funciona, pode lá chamar a gente o suporte no WhatsApp também se tu tiver alguma dúvida, mas eu pessoalmente vou te orientar em direção ao teu próximo objetivo para que você não precise estar pensando no treinamento, você só realize o treinamento, faça o planner para que você tenha essa evolução ainda maior, mas que você principalmente atinja os seus resultados, que é o meu ponto principal com os meus alunos da assessoria. Voltando aqui então, é interessante para você saber se você está chegando pronto na hora da prova. E aí, voltando lá, então, o que mais eu faço? Voltando lá no início, eu faço também toda essa descrição e faço uma análise da solução dos problemas. O que é isso? Ó, calcanhar quase não doeu do treino, que é um ótimo sinal. Sofri mais do que deveria nesse treino porque acordei de manhã, mas fiquei com preguiça de treinar, o que acabou fazendo com que eu fosse treinar mais tarde. Detalhe muito importante, então você acha que a gente é uma máquina aqui quem produz conteúdo, mas não é. Então eu fiquei com preguiça, acabei tendo que treinar mais tarde, o que prejudicou meu treino, ou seja, tem que melhorar a minha relação com a preguiça. Uma das principais coisas que eu preciso arrumar na minha vida é acordar e treinar e não procrastinar. Ou aceitar que não rendo tanto de manhã e não me preocupar mais com isso. Enfim, é um detalhe que, como a minha rotina é um pouco mais fluida, eu tenho essa possibilidade. Estou abrindo aqui para você, então é um ponto que precisa ajustar. Ó, mas gostei demais desse treino, achei que não conseguiria manter a qualidade dos tiros a 15, mas me surpreendi com quanto de força e velocidade eu ainda tenho. Isso me deu muita confiança para chegar em Poa, super preparado, já que estou conseguindo manter essa qualidade nos treinos. Isso eu estou escrevendo no dia 26 de janeiro, ou seja, eu vou correr dia 30 de maio, e eu já estou sentindo que esse nível de confiança está aumentando. E um detalhe muito interessante aqui também é que eu sempre faço uma declaração de objetivo no final de cada treino. Então eu repito a meta que eu tenho, porque tudo aquilo que a gente não mede, a gente não consegue evoluir. Então, ó, eu vou correr a média no dia 30 de maio de 2026, abaixo de 1h15. Meus treinos estão encaixando e eu estou super confiante para isso. E aí, se eu abrir qualquer um destes treinos, vai aparecer aqui, ó, eu vou correr a média e vou reforçando isso para a minha mente. Eu acho que é algo muito importante que muitas pessoas deixam de ver. Uma é ter a meta clara do que quer alcançar, porque se tu constantemente estar se lembrando da tua meta, é mais fácil que tu faça o passo a passo para chegar lá. Então, é necessário isso. É necessário que você relembre constantemente da meta, porque um dia que tu tá com preguiça de treinar, putz, mas eu tenho que correr 1h15, então tem que fazer esse treino. E aí você vai fazendo. Aqui, se a gente abrir esse mesmo treino aqui, ele não tá com ações. É uma coisa que eu adicionei recentemente. Eu vou sempre mudando conforme eu achar a necessidade. Mas o que são as ações? Deixa eu ver se tem algum que está preenchido. Aqui, ó.
rodagem, um treino tranquilo, uma rodagem leve, mais algumas acelerações, mas percebam que tem ações, ó, fortalecer a panturrilha com 3 segundos isométricos e a direita para ganhar mais força, ou seja, são ações que eu identifico que eu preciso fazer, ou seja, se a ação que eu necessito é, nossa, preciso dormir mais, preciso descansar para chegar melhor no treino, vou fazer isso. Ah, é um trabalho de fortalecimento, nossa, estou sentindo meu adutor mais fraco, nossa, estou sentindo minha posterior mais fraca, nossa, estou sentindo que está faltando mobilidade. E eu anoto aqui nas ações para que eu possa constantemente me lembrar também do que eu preciso fazer, claro. Além de treinar das coisas que eu já faço, coisas que eu preciso dar um foco maior. Então eu acabo fazendo isso também. E mais um ponto que eu anoto é, por exemplo, o pace, que eu fiz o treino total, e minha frequência cardíaca, a média, que é essa aqui de fora, e também a máxima que ela tá aqui, que eu cheguei no treino, e também o total de quilômetros. Por que eu anoto isso? Digamos que eu tô fazendo um treino parecido, tá? Esse aqui é um fartlek 2x1, que eu realizei aqui no dia 21, e um fartlek 2x1 que eu realizei no dia 8, ou seja, foram 15 dias de diferença entre esses fartleks, mas foram treinos bem parecidos. Aí eu abro aqui, eu consigo saber quanto que eu fiz e onde que eu fiz, ó. Foi feito no Triângulo, que é um local que eu treino aqui na minha cidade, que ele é de asfalto e é majoritariamente plano. Pace deu 4,23, frequência 156, ou seja, foi um treino legal, frequência média de 153. Aí esse último fartlek que eu realizei aqui neste sábado, também era um 2x1, só que eu fiz numa estrada que ela é de chão e com subidas, ou seja, um grau de dificuldade maior. Mas meu pace ficou 2 segundos de diferença, minha frequência cardíaca ficou muito próxima. Significa que eu estou progredindo no meu treinamento, porque eu treinei em condições piores de terreno e eu consegui manter a mesma média de treino, ou um pouquinho mais leve. Significa que eu estou melhorando meu condicionamento. Só consegue perceber isso se tu faz essa anotação consciente. E por que eu não aconselho a usar somente, por exemplo, o relógio lá do Garmin? Porque se tu usar só lá, tu pode acessar esses treinos. Só que tu não vai fazer isso. Tendo um planner aqui onde é que tu precisa preencher esses detalhes, você precisa olhar para essas métricas. E aí muitas vezes você faz essa análise do treino. Mas eu entendo também que não é todas as pessoas que têm essa dificuldade, tem pessoas que não correm tanto para performance, tem pessoas que só correm pela saúde, pela qualidade de vida e tá tudo certo, você não precisa fazer isso. Mas tendo esse planner, você consegue ter esse acompanhamento muito melhor e você consegue direcionar esses esforços. E se você precisa realmente, você deseja, né, essa performance, tem que fazer esse planner que eu acho que ajuda muito. O Kipchoge já falou que é uma das 10 coisas mais essenciais que ele precisa dentro da corrida. Tem livros que trazem histórico, relatos de atleta, eles também fazem tipo de planner, então é algo que você precisa para isso. Aqui, ó, pegando esse meu último treino que eu fiz, nossa, travou aqui. Aqui, ó, apesar de ainda ter um pouco de dificuldade para correr nesse ritmo, está ficando cada vez melhor, me sentindo confiante por fazer um treino desse no verão, coisa que com certeza eu não estava fazendo nos outros anos. Esse ano vai ser ótimo, sentindo que quando precisa acelerar um pouco nas subidas, o corpo tem marcha para acelerar. O pace ficou muito próximo do pace próximo do treino que fiz no Triângulo há 2 semanas, o que mostra uma evolução. Exatamente aquilo que eu falei para vocês. Então é importante também ter isso, porque se for comparar, sei lá, imagina que eu faço todo esse planner por todo esse ano e eu continue fazendo no ano que vem. Eu consigo comparar como está meu início de ano, meu condicionamento de início de ano em 2026 e em 2027. E eu consigo fazendo ajustes ao longo do tempo. Eu tô vendo se eu tô realmente ficando mais condicionado, se eu tô conseguindo atingir melhores marcas. E é essa realmente a função. E aí, se tu aplicar isso para tudo na sua vida, vai ficar muito melhor. Inclusive, eu anoto aqui, ó, quando eu não consigo treinar. Putz, tinha maratona do vinho, não consegui treinar nesse dia. Era para ter feito o treino, não fiz. Por quê? Tinha dormido só 2 horas e meia, ficado o dia inteiro na maratona do vinho e viajando para casa de volta. Impossível fazer qualquer tipo de treino. Se tu for ver, normalmente meu longão é no sábado, mas aqui eu tive que descansar no sábado, fazer o longão no domingo, e aí na segunda aqui também essa semana foi uma confusão, teve falecimento de um primo meu, viagem, enfim. Então eu não consegui fazer 2 treinos, perdi um treino essa semana, mas tá tudo certo, porque já voltei normal nessa semana. Então ter esse controle é algo essencial se você já deseja evoluir a sua performance. É claro, se você deseja evoluir além do planner, ainda mais com o meu acompanhamento pessoal, é só tu clicar no primeiro link da descrição para entrar na minha assessoria, que eu tô te esperando lá. No mais, curte o vídeo, se inscreve caso ainda não seja inscrito e curte também só se esse vídeo realmente fez sentido pra ti. Se tu achou que eu falei um monte de besteira, por favor, deixa o dislike aí pra que eu saiba que esse vídeo não foi útil. E se possível também comente tanto o que você gostou, o que você não gostou e se você usa planner de treino ou alguma forma de acompanhar o seu processo de treinamento semanal ou mensal.
A gente se vê no próximo vídeo e valeu!